Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. O profeta Natã havia previsto ao rei Davi que a espada não se afastaria da sua casa. E, de fato, o filho de Davi, Absalão, armou uma rebelião contra o próprio pai e a guerra já se tornou violenta. Os homens do exército de Davi encontram Absalão suspenso em uma árvore, porque ele andava em uma mula. A cabeça de Absalão ficou presa na folhagem e a mula foi adiante. Um dos soldados anunciou a Joabe, o general, que havia visto Absalão, e lembrou que o rei Davi havia pedido com muita insistência que poupassem a vida de Absalão. Mas Joabe, que era o general, tinha ideias muito pragmáticas e não quis conversar. Pegou 3 dardos e cravou no coração de Absalão. E ele morreu. E assim acabou a guerra. Porém, o rei Davi ficou extremamente perturbado quando soube que a guerra havia acabado às custas da morte do seu filho querido. E começou a chorar e a gritar em prantos: Absalão, meu filho, Absalão, por que eu não morri em teu lugar? E aquela vitória de um exército se transformou em luto, porque todos sabiam que o rei estava acabrunhado. O rei sabia que o motivo daquela guerra havia sido o seu pecado. Ele entendia que aquilo era expiação. Ele se considerava digno daquele castigo, mas não queria que Absalão morresse. Diante da revolta, Absalão não é um rebelde que merece a morte. É um filho que precisa de ser acolhido. Neste momento, Davi comporta-se como um pai misericordioso. E é bonito vê-lo chorando e desejando que ele tivesse morrido no lugar do filho. Isso faz lembrar a figura do pai do filho pródigo, que quer a todo custo ver o filho de volta no lar, mesmo que ele tenha se extraviado tanto e se rebelado contra ele. O Evangelho apresenta hoje o episódio da cura da filha de Jairo, que tinha 12 anos, e da cura de uma mulher que há 12 anos sofria de um sangramento contínuo e não conseguia ficar curada, apesar de recorrer a muitos médicos. Tanto a menina quanto a mulher são curadas, mas são curadas pela fé. Tua fé te salvou. Fica curada desta doença, disse Jesus a esta mulher. Quanto ao pai da criança, Jairo, quando ele chama Jesus, a criança está nas últimas. No meio do caminho, dizem a ele que a criança já morreu. Mas Jesus diz: não temas, crê somente. E chegando à casa, Jesus fala que a criança não morreu, está dormindo, porque para ele a morte é como um sono e a ressurreição é como um despertar. Não deixou que ninguém ficasse lá, a não ser Pedro, Tiago e João, os mesmos que ficavam na Transfiguração e no Monte das Oliveiras, e tomou a menina pela mão e disse em aramaico: Talita cumi. Talita quer dizer menina. Menina, levanta-te. E ela se levantou e começou a andar, e Jesus mandou que dessem de comer para ela. Ela possuía 12 anos. São 2 episódios em que se demonstra a misericórdia de Jesus e o poder da fé. A fé Jesus exige sempre para operar o milagre, mas esses milagres ainda são pequenos em comparação com aqueles que ele veio fazer. O milagre de restituir a vida da graça é maior do que o de restituir a vida física. O milagre de curar a doença do pecado é maior do que curar de uma doença de sangramento contínuo. Mas Jesus segura a menina pela mão, e assim ele faz conosco. Ele nos ergue e nos manda ficar de pé, qualquer que tenha sido a nossa queda. Vamos pedir a Maria Santíssima que não nos deixe faltar a fé, que é tão necessária para obter todos os dons que Jesus tem para nos oferecer, e que não nos deixe cair na incredulidade, que transforma a onipotência de Deus em impotência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.